dia, pessoal. Eu sou a professora Patrícia. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Recursos Humanos. Nós estamos conectados com duas escolas, o Colégio Vera e o Colégio Manuel Antônio. Com o pessoal lá do Colégio Antônio eu já tive algumas aulas, não de Recursos Humanos, mas em outras disciplinas. Então, gostaria de dar boas-vindas também para o pessoal do Colégio Vera, sejam todos bem-vindos. O microfone de vocês está desligado, mas em alguns momentos, se possível, eu vou pedir para a professora ligar, porque a nossa aula, normalmente, ela é muito interativa. Eu gosto de ouvir vocês, a opinião de vocês, perguntar algumas coisas para vocês. Quando for só sim ou não, podem só fazer o joinha para eu saber que vocês entenderam, ok? Beleza? Aí vai ter uma outra parte no finalzinho da nossa aula, que são algumas questões que nós vamos responder juntos, que daí vai ser interessante vocês desligarem o microfone, tá bom? E se tiver alguma pergunta também podem ficar à vontade. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Nosso tema para a nossa primeira aula vai ser linha do tempo do trabalhador na empresa. O material de apoio utilizado é o que está lá no nosso RCO. Competências que vamos desenvolver hoje na nossa aula. Organizar conceitos fundamentais de recursos humanos, conhecendo as etapas que compõem a jornada de trabalho. Então, hoje nós vamos estudar passo a passo das etapas que compõem essa jornada, as habilidades que nós vamos desenvolver nessa aula. Relacionar conteúdos estudados na primeira série. Vocês tiveram recursos humanos ano passado? Não? O pessoal do Vera também não? Então mudou a grade de vocês, porque ali no nosso está constando que ano passado era para ter. Esse ano deve ter alterado. Então vamos lá. Vamos identificar as etapas que estruturam a trajetória do trabalhador dentro da empresa. Relacionar os conceitos, vamos aprender um pouquinho sobre os conceitos das etapas das empresas, a entrada, permanência e saída. E consolidar alguns conhecimentos essenciais de RH por alguns exemplos, tá? Pessoal, como eu já falei, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Recursos Humanos, tá? Então vamos lá. A ideia é revisarmos os principais conceitos, organizando tudo como se fosse uma fase na linha do tempo da vida do trabalhador. Então, quando o trabalhador ele entra na empresa, o primeiro passo é a entrada, depois é a permanência, que é o tempo que ele fica lá dentro da empresa trabalhando, que ele permanece registrado dentro de uma empresa, até o momento da saída, que pode ser por alguma rescisão contratual, aposentadoria, o motivo que levar ele à saída do trabalho, da empresa. Agora, antes da gente começar, alguém tem uma noção, alguém sabe o que significa RH? Alguém consegue definir em uma frase o que é o RH? Vamos começar com o Colégio Antônio, pode começar, alguém sabe, pode me falar o que é RH? Tem alguma noção? Podem ficar à vontade para falar, tá? Quem vai falar? Pode. RH, Recursos Humanos. Alguém sabe o que é? Podem falar qualquer coisa relacionada que vocês acham que faça sentido. Pessoal, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Como eu já falei lá para o Colégio Antônio, vou reforçar para o Colégio Vera. Não tenham vergonha de falar, a professora está aqui para ouvir. Não tem problema de errar, nós estamos todos aqui para aprender na aula. Então, sintam-se à vontade, podem falar o que vocês pensam, não tenham vergonha, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Levanta a mão quem vai falar alguma coisa. Pode falar. Como que é seu nome? João Gabriel. Oi, João Gabriel. Seja bem-vindo. O que você acha que é recursos humanos? Gestão de pessoas. Muito bem, envolve a gestão de pessoas. Como o nome já diz, recursos humanos envolve pessoas. Mais alguém tem alguma coisa para dizer, para agregar? Pode ficar à vontade. Cadê o pessoal do Colégio Antônio? Não estou ouvindo ninguém? Oi? Não vamos brigar não, pessoal. Bom, enfim. É João, né, que tinha falado? É João Gabriel, é isso?
Então, o João Gabriel falou ali gestão de pessoas. Muito bem, envolve gestão de pessoas. É muito bem colocada a sua resposta. Agora eu vou apresentar vários conceitos de recursos humanos e eu gostaria que vocês escolhessem pelo menos uns 2, 3 para ter anotado no caderno de vocês para vocês aprenderem o que é recursos humanos, conceitos sobre recursos humanos, tá bom? Ok, pessoal? Então ali a professora vai ler para vocês, para a gente explicar, e vocês podem escolher pelo menos 3 para ter anotado no caderno. Oi? Professora, Oi. se você conseguir aumentar a tela por gentileza, porque os nossos alunos não estão conseguindo. Não tem como, né? enxergar. Tá, infelizmente não tem como aumentar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos anotar esse primeiro conceito então. O RH é o setor que cuida das pessoas dentro das empresas. Querem anotar? Pessoal, o RH é o setor que cuida das pessoas dentro da empresa. Então, tudo que está ligado às pessoas, os funcionários da empresa, envolve o setor do RH. Tem que fazer slide maior, né? Agora é bom saber, lembrar. Então, vocês conseguiram anotar pelo menos esse conceito? O RH é o setor que cuida das pessoas dentro da empresa, ou da organização, como vocês preferirem chamar. Vai, né? Vou avisar eles. E também, assim, esse material, pessoal, eu já postei para o pessoal do Colégio Antônio, já está postado lá no Class. O pessoal do Vera eu ainda não postei porque ainda não está lançada a disciplina para mim, mas assim que lançar já vou colocar o material e o vídeo também a gente consegue disponibilizar lá. A professora que está junto comigo ali no Colégio Vera é a professora Heloísa, é isso? Isso, professora. Você é a professora mediadora ou só está acompanhando hoje? Não, sou mediadora. Ah, tá. Depois eu preciso pegar o seu contato, tá, prof? Para a gente poder alinhar algumas coisas, ok? Obrigada, tá? Então tá. Todo mundo já copiou essa primeira parte que a professora falou para vocês? Sim? Façam um joinha se sim. Então a professora vai dar continuidade. O RH é a área que contrata, orienta e ajuda funcionários a se desenvolverem. Então, tudo que está ligado a pessoas dentro da empresa está ligado ao RH. Então, é uma área que também contrata, orienta os funcionários a se desenvolverem dentro da empresa. RH é quem acompanha toda a jornada do trabalhador, da entrada até a saída. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai estudar hoje sobre entrada, permanência e saída dos funcionários na empresa? Lembram? Então, ali esse outro conceito está nos dizendo isso, que é o RH quem acompanha toda essa jornada. É o RH quem faz o processo seletivo, quem organiza cursos, quem faz a parte de contratação, até as demissões. Então, o RH organiza tudo que envolve pessoas no trabalho. Vou colocar mais um outro conceito aqui. É a área que gerencia a relação entre empresa e colaborador, garantindo direitos e o desempenho. Lembra que o João Gabriel falou lá, RH, gestão de pessoas? Ali, ó, a área que gerencia. Muito bem a colocação que o Gabriel fez ali no seu comentário. Agora vamos lá. Como é a jornada de uma pessoa dentro da empresa? Como que ela funciona? Esse desenho, ó, aquela pessoinha lá é o funcionário. Como que funciona? Ali toda a empresa acompanha o ciclo completo do trabalhador. Essa jornada tem 3 grandes fases. Isso aí, se vocês quiserem também anotar, que são as fases de entrada, permanência e saída. Fases do trabalhador na empresa. Podem marcar. Entrada, permanência e saída, tá? Aí a professora vai explicar cada uma dessas fases para vocês. Aí, se cada um quiser fazer sua própria anotação individual para poder aprender certinho, fica a critério de vocês. O material está disponível lá, mas é sempre legal a gente anotar alguma coisa, porque ajuda a gente a aprender mais. Escrever sempre agrega mais no nosso conhecimento, tá?
Então, todo mundo já anotou essa parte de entrada, permanência e saída? Sim? Posso prosseguir? Professora, tem como voltar o slide e deixar ele maior para vocês enxergarem? Ah, sim, aí. Melhorou? É só anotar as três grandes fases do trabalhador dentro da empresa, que é entrada, permanência e saída. Aí eu vou explicar cada uma para vocês agora, tá? Já vamos dar sequência então. Então, o que é a fase de entrada? É o conjunto de processos que fazem uma pessoa chegar até o cargo. Como que a gente chega na empresa para trabalhar? A gente precisa passar por um processo. Primeiro de tudo ali entra o que é o recrutamento, que é a atração de candidatos. Ele pode ser interno ou externo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo, pessoal? Então, o que é o recrutamento? É a atração dos candidatos. Nós temos eu sou do setor de RH de uma empresa, eu tenho uma vaga de técnico administrativo em aberto. Eu preciso recrutar pessoas para se candidatarem a essa vaga. Muitas empresas, às vezes antes de abrir um processo externo, que é avisar as pessoas de fora da empresa que existe uma vaga em aberto, eles procuram dentro da própria empresa alguém que possa se enquadrar naquela vaga. Caso não tenha ninguém, eles fazem um processo que é externo. O que é externo? Fora da empresa. Pessoas que não trabalham dentro da empresa para se candidatar àquela vaga. Entenderam? Sim? Tá, fui lá, estou na parte do recrutamento, abri o processo, agora eu preciso fazer uma seleção. Eu abri o processo externo, eu estou recebendo currículos, analisando pessoas que podem se enquadrar naquela vaga. Isso se chama seleção. Escolha do candidato mais adequado por meio de entrevistas, testes. Existem muitas formas de seleção dentro das mais diversas empresas que existem. Alguém já trabalha aí? Alguém trabalha? Professora, aqui eu... Pode falar. Colégio integral, então, acho que aqui ninguém trabalha. Ah, ninguém trabalha? Não, tranquilo. E no Colégio Antônio alguém trabalha? Trabalha sim, né? Que eu já tive aula. Cadê o pessoal do Colégio Antônio que trabalha? Será que eles tá travado do Colégio Antônio, né? Acho que está um pouquinho travada a conexão do Colégio Antônio, só um pouquinho. Deixa eu só... Pessoal, só um minutinho que travou lá no Colégio Antônio, eu vou avisar o professor lá. Você mutou meu microfone? Pode ligar. Pessoal, caiu a conexão do Colégio Antônio. Só um minutinho para a gente voltar, tá? Porque eu quero que todo mundo entenda fase por fase certinho. Tá bom? Peço a compreensão de vocês. Eu sei que é um pouco difícil. Vocês querem ligar o microfone para eu conversar um pouquinho com vocês, rapidinho? Então, pessoal, porque eu acredito que com vocês eu vou ter só essa disciplina de RH. Não sei se vou ter outra disciplina. O Colégio Antônio está sem conexão lá na internet. Eles estão tentando conectar rapidinho. Então, eu preciso conversar um pouquinho para a gente se conhecer. Então, aqui nessa sala ninguém trabalha, certo? Não? É integral? Vocês estudam integral, é isso? Ah, legal. Vamos esperar aqui uns 2 minutinhos o outro colégio voltar, para a gente poder voltar. Mas deixa eu continuar ali o assunto que eu estava tendo com vocês sobre a seleção de candidatos. Eu ia perguntar se alguém já tinha feito alguma entrevista, alguém já tinha passado por um processo de recrutamento da empresa. Então, ninguém nunca foi fazer entrevista em lugar nenhum aí? Não? Sim? Vocês fizeram... Que tipo? Quem falou assim?
Maria Júlia? Maria Júlia, você fez que tipo de recrutamento? Foi prova? Foi só entrevista? Você se lembra? Somente entrevista. Só entrevista? Então, porque assim, existem empresas que fazem o quê? Fazem prova, outros prova dinâmicas, há vários tipos de testes até chegar na entrevista. Aí tem outras empresas que só selecionam currículo, fazem só entrevista direto, depende muito da empresa, certo? Depende de como a empresa funciona, da cultura dela de contratação. Eu estou conversando com o professor lá da outra escola. Ah, tá voltando já o Antônio. Voltou já o pessoal do Antônio. Pessoal, eu estava perguntando para vocês aí do Colégio Antônio, porque eu lembro que tem gente que já trabalhava, que já trabalha, certo? Sim? Qual foi a forma de recrutamento e seleção para vocês entrarem no trabalho? Vocês fizeram entrevista, fizeram algum teste, alguma prova? Como que foi? Hein, pessoal? No Colégio Antônio, quem que já trabalha? Levanta a mão. Essa primeira mocinha acho que é de óculos, blusinha preta, como que é seu nome? Isso, você mesmo. Quem? Vitória? Vitória, quando você trabalha com o quê? Você já estava na outra aula, né? Quando você foi lá se candidatar para a vaga, como que foi? Você fez prova, você mandou só o currículo e foi para a entrevista? Como que foi o seu recrutamento e seleção lá para a empresa? Então, é Vitória, certo? A Vitória, ela passou por essa fase já de entrada dentro da empresa, fez o recrutamento, foi para a seleção e chegou na parte da admissão, onde ela entregou os documentos, certo, Vitória? Fez exame admissional e começou a abrir o seu registro, começou efetivamente a trabalhar na empresa. Foi isso? Então, todo mundo conseguiu entender como que funciona a entrada da pessoa, do funcionário dentro da empresa, pessoal? Os dois colégios conseguiram entender? Como que é seu nome? Você é do Colégio Vera, que está de moletom azul? Com a letra amarela? Leonardo? Se você entendeu, Leonardo? Ô, Leonardo, você entendeu? Você entendeu que é a fase de entrada na empresa, que a professora explicou? Sim? Então, vamos fazer o joinha, tá? A professora quer todo mundo interagindo. Eu sei, pessoal, que é difícil, as salas são cheias, a gente está em duas escolas, mas assim, eu quero que todos vocês saiam da nossa aula com pelo menos 50% do que eu passo para vocês, vocês consigam aprender alguma coisa, porque isso aqui é algo que vocês vão levar para a vida, não é só para o curso, tá? É muito importante isso que a gente está aprendendo aqui na disciplina de recursos humanos, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Ainda dentro da fase de entrada, quando uma pessoa entra na empresa, ela pode ser contratada por diferentes modalidades, como experiência, prazo indeterminado, estágio, aprendiz, conforme a necessidade e função do trabalhador. Então, vocês que são adolescentes, normalmente vocês vão começar em vagas que não exigem experiência ou muito conhecimento específico em determinada área. O que eles pedem, às vezes, é um conhecimento ali em informática, uma pessoa bem apresentada, que sabe conversar. Por isso que até a gente tem a disciplina de comunicação no curso de técnico em administração, que vocês vão aprender tudo isso, como se comportar de forma formal dentro da empresa. Então, tudo está interligado, todas as disciplinas vai formar vocês para o mercado de trabalho, ok? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, acho que a parte da entrada ficou clara para todo mundo? Como que funciona a entrada do funcionário na empresa? Todo mundo entendeu?
Sim ou não? Sim? O pessoal do Vera entendeu tudo sobre a parte de entrada? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a fase da permanência, que é a fase mais longa que o trabalhador ele fica na empresa. Por quê? Porque efetivamente quando ele está lá trabalhando, desenvolvendo a sua atividade, a função para a qual foi contratado. É quando o colaborador já está trabalhando, precisa de boas condições para continuar produzindo e aprendendo, sentindo que faz parte da empresa. Isso inclui a cultura organizacional, conjunto de valores e comportamentos que direcionam a empresa. Aí, assim, o que quer dizer isso, cultura organizacional? Cada empresa tem um conjunto de valores. E muitas vezes, talvez, o que aquela empresa prega não está de acordo com o que o funcionário... Está todo mundo ouvindo? Beleza? Então, assim, às vezes o que a empresa ela prega não está de acordo com o que o funcionário pensa. Então, isso acaba gerando alguma divergência e atrapalha ali na permanência, no tempo que o trabalhador vai ficar naquele cargo, naquela empresa, ocupando a determinada função. Clima organizacional, como os colaboradores se sentem no dia a dia, motivação, segurança, bem-estar. Clima organizacional quer dizer como que é o seu ambiente de trabalho. Você trabalha num ambiente seguro, as pessoas que estão com vocês são pessoas educadas. Como que é trabalhar dentro dessa empresa? Motivação, você trabalha num setor de vendas, vamos dizer assim. O que a empresa faz para te motivar, para você continuar naquela vaga? Ou até mesmo como técnico administrativo, a empresa ela dá benefícios bons, vale alimentação, um plano de saúde interessante que te motiva a estar lá dentro da empresa? E comunicação interna, reuniões, avisos, orientações. Então, ali dentro do período de permanência, o funcionário vai participar de toda a comunicação. Vai participar da reunião, vai estar por dentro de avisos, orientações e se relacionar com as equipes da empresa. Certo? Então, vocês entenderam, né? Permanência é o tempo que o funcionário vai estar na empresa. A partir do momento que ele entrou na empresa, agora ele começa a trabalhar, até o dia que ele sair da empresa. Toda essa fase se chama a permanência do funcionário na empresa. Todos entenderam? Sim? Façam o joinha se sim, pessoal. Sim? Então vamos lá. Trabalho em equipe, colaboração, respeito, divisão inteligente das tarefas. Já pensou, você tem uma pessoa que faz a mesma atividade que você lá na empresa, é a mesma função, mas você tem o triplo de trabalho dela. Isso não te incentiva a ficar trabalhando lá, certo? Vocês querem ficar num trabalho onde vocês trabalham na mesma função que outra pessoa e vocês têm o triplo de trabalho que o outro? Não, né? Ninguém quer isso, não é verdade? E ali os benefícios também é uma coisa que nos ajuda a permanecer na empresa, porque o plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, são todos incentivos que o funcionário mantém ele trabalhando. Folgas, hoje em dia é muito comum algumas empresas dar folga no mês do aniversário, é como se fosse um bônus, é mais um incentivo para a pessoa continuar ali trabalhando, fazendo parte do quadro de funcionários da empresa, tá? E agora a última fase, que é a saída. Ela acontece quando o colaborador e a empresa encerram o vínculo. Pode ser por decisão do funcionário, da empresa ou por acordo. Então, assim, como o nome já diz, saída é o desligamento da pessoa, do funcionário daquela empresa. Oi? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vamos lá para os tipos de desligamento. Sem justa causa, que é quando a empresa manda o funcionário embora, não tem nenhum motivo, o funcionário não fez nenhum motivo que justifique esse desligamento, mas a empresa, por algum motivo, decide desligá-lo, então é o desligamento sem justa causa.
Com justa causa, quando o trabalhador comete algum deslize grave dentro da empresa, a empresa vai lá e desliga por justa causa o funcionário. Tá todo mundo ouvindo, pessoal? Tá todo mundo ouvindo? Sim? Vocês estão conseguindo entender o conteúdo, pessoal? Sim? Ótimo. Pedido de demissão, eu estou num determinado cargo, consegui um outro emprego, por exemplo, melhor, vou pedir demissão e me desligar da empresa. E acordo entre as partes, quando as duas partes sentam e fazem um acordo mútuo para esse desligamento, tá bom? Então, como que funcionam os procedimentos na saída? Aviso prévio, quando você pede a demissão, normalmente você tem que cumprir esse aviso para não pagar a multa. Quando a empresa te dá a demissão sem justa causa, ela normalmente indeniza o funcionário nesse aviso prévio, que são 30 dias é o que está estabelecido na lei. O que é essa indenização do aviso prévio? Você recebe 1 mês de salário a mais. Devolução dos materiais. Você trabalha em uma empresa que você usa, por exemplo, o notebook da empresa. Quando você está no processo de saída, você precisa devolver esse material para a empresa, ok? Temos que comunicar o setor que vamos nos desligar. Qual o setor que nós comunicamos quando a gente vai se desligar da empresa? Qual o setor? Recursos humanos, exatamente. E vamos providenciar a documentação, que normalmente a parte do funcionário é fazer o exame demissional. E quem trabalha no RH aí vai organizar toda a papelada para poder fazer a rescisão. Aí a gente entra no cálculo de rescisão, conforme o tipo de desligamento da pessoa, com justa causa é um cálculo, sem justa causa é outro, acordo entre as partes é outro tipo de cálculo, mas tudo isso, os cálculos de rescisão a gente vai ver mais para frente, tá? Agora eu só estou explicando como que funcionam os procedimentos, mas depois nós vamos aprender de forma detalhada como que é feito esse cálculo de rescisão. Tudo isso a gente vai ver na nossa aula, no decorrer dos dias, que vai acontecendo o nosso conteúdo, a gente vai chegar nessa parte de cálculo de rescisão também, tá? E encerramento do contrato. Registro, documentação, prazos e formalização. Então, o funcionário pediu desligamento, eu preciso formalizar isso nos documentos, na carteira dele. Hoje em dia, a nossa carteira de trabalho ela não é mais a manual, ela é digital. Então, o setor de RH precisa comunicar ao Ministério do Trabalho esse desligamento, vai organizar os documentos, os prazos, a formalização no geral. Mas isso aqui é só uma pincelada de tudo que acontece. Mas na nossa disciplina, a gente vai estudar isso passo a passo. Inclusive, para finalizar no trimestre, essa parte de cálculo de rescisão e encerramento de contrato. A gente vai aprender tudo isso como que funciona na prática. Entendem? Isso é bem legal, até se vocês forem futuramente participar aí de uma vaga no setor de RH, vocês já vão ter todo esse conhecimento de como que funciona. Já é um ponto a mais para vocês, tá bom? E agora, por que isso é importante? Porque o desligamento deve ser legal, respeitoso e organizado para evitar conflitos, prejuízos e processos trabalhistas. Então, vocês que estão ali trabalhando no setor de RH, vão assumir de repente uma vaga de técnico em administração no setor de RH, vocês têm que saber calcular certinho o cálculo da rescisão. Porque se vocês fizerem alguma coisa errada ali, aquele funcionário que saiu depois pode vir a processar a empresa, pode ali entrar com um processo trabalhista. Então, vocês têm que fazer esse desligamento, ele deve ser feito da forma correta. Os direitos devem ser todos pagos, a forma de desligamento também, os avisos, os prazos, todos cumpridos, entendeu? Por isso que a gente vai aprender passo a passo como que funciona. Porque se a gente não fizer certo, depois pode incorrer até num processo trabalhista. Beleza? Pessoal, vocês estão entendendo? Eu sei que é bastante coisa, muita coisa que a professora tem que passar, mas faz parte do currículo de vocês. Isso aí é tudo que está incluído na disciplina, a professora tem que falar, tentar explicar ao máximo para vocês, tá bom? Beleza? Beleza, pessoal?
Então, vamos lá. Vocês conseguiram pegar essa primeira parte, então? Entenderam? Então, tá bom. Agora eu vou fazer uma perguntinha aí para ver se vocês prestaram mesmo atenção na aula ou só estão levantando a mão brincando. O recrutamento está relacionado a desligar funcionários, trazer candidatos até a empresa, definir salários e benefícios, resolver conflitos internos, registrar horas trabalhadas. Qual dessas opções está relacionada a recrutamento? Qual? B de bola? Exatamente. Letra B está correta. Recrutamento é a etapa de atrair candidatos para uma vaga. Foi a primeiro conteúdo que a gente deu ali no comecinho. Quem pode me responder em qual fase que tá ligado o recrutamento? Entrada, permanência ou saída? Entrada, muito bem. Então, agora a gente conclui, hoje são 2 aulas, a gente concluiu essa primeira fase, que era sobre entrada, permanência e saída do funcionário na empresa. Aí eu vou dar 1 minutinho para vocês descansarem a cabeça e a gente vai para o próximo conteúdo, tá bom? Ok? 1 minutinho para vocês dar uma esticadinha, para a gente passar para... Eu vou colocar o novo slide aqui e a gente passar para a próxima parte, tá bom? Ah, sim, já vou dar. Eu falei que ia dar 1 minutinho para eles dar uma processadinha no cérebro, dar uma... Mas eu não sei o que acontece. O meu computador, eu dou F5, ele não atualiza. Ele não fica em tela cheia. Eu tenho que vir na apresentação do slide. Pessoal, vamos lá? Vamos voltar para o nosso conteúdo? Deu para dar uma respiradinha, né? A professora está enchendo vocês de informação uma atrás da outra, mas a gente tem uma série de conteúdos que precisa ser cumprido, precisa ser entregado para vocês. Eu vou começar, então, o próximo conteúdo, ok? Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre jornada de trabalho na prática, o que a CLT determina, tá? Mais uma vez aqui o material de apoio utilizado é o que está no nosso RCO. Competências que vamos desenvolver nesta aula, compreender as etapas do planejamento, execução e controle dos processos. Vamos identificar os limites legais da jornada de trabalho. Vou explicar para vocês o que é jornada de trabalho, como que funciona. Alguém sabe o que é CLT? Tá, já a gente vai chegar lá. Viu só como que a nossa disciplina de recursos humanos, ela não está ligada só a vocês como profissionais, ela está ligada a vocês como empregados também, porque vocês vão aprender como que funciona. A gente vai ver muita coisa na nossa aula. Nós vamos aprender como identificar o holerite, quais são os vencimentos que a gente recebe lá, os descontos, aprender tudo isso, porque às vezes tem pessoas que nem sequer olham o holerite, nem vê o que está recebendo, o que está descontando,
Tudo isso vocês vão aprender. Então, isso vai ser bom para vocês enquanto profissionais, que vão saber como, quando vocês estiverem, talvez, trabalhando lá no setor de recursos humanos, como que funciona essa parte em si, e até vocês como próprios funcionários, porque aí vocês têm a noção de como que é uma jornada de trabalho, como que funciona a hora extra, como que funciona o trabalho noturno. Tudo isso a gente vai aprender na nossa disciplina de recursos humanos, tá? Então, agora, nessa próxima parte aqui da nossa aula, a gente vai identificar o conceito de jornada de trabalho e sua importância nas relações trabalhistas, conhecer os limites legais estabelecidos na nossa CLT, aprender o que é CLT, comparar diferentes formas de organização de jornada de trabalho e analisar situações reais para verificar se estão de acordo com o que a lei permite. Antes de eu explicar para vocês o que é jornada de trabalho, a gente vai ver um estudo de caso aqui da Joana. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa parte, porque depois, lá no final, depois da explicação, a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula para resolver o estudo de caso dela, ok? Certo? Então, vamos lá. Joana trabalha há alguns anos em uma empresa. Quando foi contratada, ficou acordado que ela teria uma jornada diária com um número específico de horas. Porém, no entanto, na prática, isso nunca aconteceu. Todos os dias a Joana acaba trabalhando muito mais do que aquele tempo que foi combinado no início. Joana pode trabalhar além da jornada estabelecida no contrato? Isso aí nós vamos ver agora no nosso conteúdo. E antes disso, diga exatamente o que significa jornada de trabalho. Então, vamos dar início ali ao nosso conteúdo para depois a gente voltar a responder aqui as questões da Joana, beleza? Então, vamos lá. A jornada de trabalho se refere ao período ao que o funcionário está à disposição do empregador. Quem que é o empregador? Quem é o empregador? A empresa. Então, vamos lá. Jornada de trabalho se refere ao período em que um funcionário está à disposição do empregador, da empresa, para executar suas tarefas e cumprir suas obrigações. Jornada de trabalho. Essa definição abrange as horas regulares de trabalho, bem como qualquer hora extra que o empregado possa ser solicitado a cumprir, de acordo com as leis trabalhistas e os acordos contratuais. Então, assim, além da nossa jornada de trabalho, que normalmente nós vamos ver quais são as principais jornadas, os horários que elas nos propõem, existem as horas extras. A gente vai aprender qual que é o limite de hora extra, como que isso é determinado por lei. A jornada de trabalho é um elemento essencial na relação empregatícia, pois influencia diretamente a remuneração do trabalhador, seus direitos legais e o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Então, ali vocês entenderam, a jornada de trabalho ela influencia no que? A remuneração é o nosso salário? Remuneração é o nosso salário. Então, conforme a nossa jornada de trabalho, vai ser também o nosso salário, tá bom? Você sabia que a jornada de trabalho é uma das principais coisas a serem acertadas no contrato de trabalho de um novo colaborador? Então, quando nós vamos entrar numa empresa, nós vamos assinar um contrato de trabalho. E a jornada de trabalho, que é esse tempo que nós vamos estar disponíveis para estar trabalhando dentro da empresa, é uma das principais coisas que são acertadas nesse contrato. Ele é o que determina o tempo em que o funcionário está à disposição da empresa, cumprindo o seu expediente de trabalho. No mercado de trabalho brasileiro, existem diversas jornadas de trabalho e elas são respeitadas pela legislação trabalhista para que não sejam cometidos excessos. Então, agora a gente vai ver um pouquinho como que funciona esse período que nós temos que estar disponível para a empresa. Uma jornada de trabalho vai muito além de saber as horas semanais em que o funcionário deve elaborar os seus horários de entrada e saída. O cumprimento correto dessa jornada é o que determina o valor da remuneração a ser recebida pelo colaborador no final do mês.
É por isso que todo profissional de RH deve conhecer as regras de legislação, além de saber identificar qual variação da jornada e o mais importante, saber se a empresa está seguindo todas as exigências. Pessoal, vamos lá. Alguém sabe me dizer qual que é a jornada mais comum que existe? Jornada de trabalho mais comum que existe hoje em dia no Brasil? Quantas horas semanais é a jornada mais comum? Nos recursos humanos é chamada de mais comum. Quantas horas semanais o funcionário cumpre, vocês sabem? Muito bem, 44 horas hoje é no Brasil é a nossa jornada mais comum, a mais tradicional. Mas vocês sabem que pode ser que a jornada ela altere, né? Que está tendo um projeto de lei que ela mude para ser no máximo 40 horas semanais e aquela questão de trabalhar 5 dias e folgar 2. Pode falar quem levantou a mão. Pode, pessoal, pode falar, pode ficar à vontade para falar. Oi? Ah, desculpa. Eu perguntei se alguém sabe qual que é a jornada mais comum, a mais usada nas empresas hoje no Brasil. De quantas horas semanais é essa jornada? 44, muito bem. Aí a professora estava falando que está passando muito no jornal, né? A gente está assistindo, acompanhando, não sei se vocês viram que existe um projeto de alterar para a jornada máxima semanal ser de 40 horas. Mas hoje, a mais comum utilizada é de 44. Existem empresas que trabalham com a só de 40, tem a jornada de 30 horas, como eu estava falando ali no slide anterior. Depende muito do cargo em si, da função em si, como que vai ser determinada essa jornada de trabalho. Se vai ser de 30 horas, de 20 horas, de 44, de 40 horas semanais. Agora vamos lá. CLT. Lembra que eu perguntei lá no começo? Agora vamos aprender o que é a CLT. Consolidação das leis do trabalho. A legislação que regula a jornada do trabalho no Brasil é chamada de Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que estabelece os direitos e deveres dos empregados e empregadores. Inclui as regras relacionadas à jornada de trabalho, horas extras, intervalo, entre outros aspectos trabalhistas. Então, tudo que envolve jornada de trabalho, hora extra, nossos direitos e deveres como trabalhador, está tudo determinado na nossa CLT, a nossa Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT estabelece regras que organizam a relação do trabalho no Brasil, incluindo a duração da jornada de trabalho. Você se lembra que no início da aula conhecemos a história da Joana? Que ela trabalhava muito além do estabelecido na jornada de trabalho? Agora, voltando ali, eu vou explicar um pouquinho sobre jornada de trabalho de 44 horas semanais, como que ela funciona. Nós podemos, normalmente ela é distribuída em funcionário trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, às vezes aos sábados das 8 ao meio-dia, um exemplo. Acontece também do funcionário trabalhar das 8 às 18, ali de segunda a sexta, colocar as 44 horas dentro dos 5 dias na semana, também existe essa possibilidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A nossa jornada de trabalho, ela pode ser direta, sem intervalo mínimo? Não. Exatamente. Toda jornada de trabalho tem um mínimo de intervalo. Então, quando nós trabalhamos 8 horas por dia, nós precisamos, pelo menos, ter um descanso de 8 horas. Então, nós trabalhamos ali um período, né? Vamos trabalhar das 8 ao meio-dia, ter 1 hora de descanso e retornar depois dessa 1 hora de descanso para cumprir o resto da nossa jornada, ali, da nossa carga horária diária. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então tá. Além da nossa jornada de 44 horas, também existe a jornada 30 horas, é outro exemplo, que a pessoa trabalha 6 horas por dia,
até 6 dias na semana, folga um dia. Não, desculpa, pode ser 5 dias na semana, folgar 2 dias. Quando o funcionário trabalha até no máximo 6 horas, ela também tem direito a um intervalo. Vocês sabem quanto tempo de intervalo é? 15 minutos. Então, se nós temos uma jornada ali na empresa de 6 horas diárias ou até mesmo 4 horas, pela nossa CLT, nós temos um direito mínimo de 15 minutos de intervalo. Esse intervalo, quando a gente estava falando ali da jornada de 40 ou 44 horas, que nós temos, tem pessoas que tiram 1, 2 horas de intervalo, ele não integra a carga horária completa do dia. Esse descanso, ele não inclui nas 44 horas semanais nós temos que cumprir. Então, se você trabalha das 8 ao meio-dia, tira o seu horário de descanso, almoço do meio-dia às 13, retorna das 13 às 17, você vai ficar 9 horas na empresa. São 9 horas que você vai ficar disponível, mais 1 hora é sua hora de descanso. Então, a hora que a gente tem para descansar, isso daí não conta nas 8 horas diárias que nós temos que cumprir, tá bom? As horas extras. Pessoal, pela nossa CLT, nós podemos cumprir até no máximo, mas isso deve ser acordado com a empresa e o empregador. O máximo de horas extras que o funcionário ele pode exercer é 2 horas, tá? Mais que isso aí já ultrapassa o que está estabelecido no limite legal da CLT. Entenderam? Então, agora vamos voltar lá no caso da Joana. Vocês lembram da história de Joana? Tá. Agora vamos voltar aqui para conceituar mais ainda a nossa jornada de trabalho, construir mais o nosso conhecimento. É um aspecto fundamental das relações trabalhistas e varia de acordo com a legislação de cada país, os setores de atividade e a política de emprego de uma organização. Então, talvez a nossa legislação não é igual no mundo todo. Cada país tem uma legislação diferente para a jornada de trabalho, tá bom? Vamos conhecer alguns pontos importantes relacionados à jornada de trabalho. A duração da jornada de trabalho ela pode variar amplamente de acordo com a legislação e o regulamento dos locais. Em muitos países, a jornada mais típica, mais comum, lembra que eu falei qual que era? 44 horas semanais, até 8 horas por dia. Mas a gente também pode cumprir nessas 44 horas semanais. Você pode cumprir, por exemplo, trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo. Na sexta-feira você pode sair às 17, e aí você fecha às 44 horas. Estão me ouvindo? Estão conseguindo entender? Você fecha as 44 horas semanais. Tem algumas empresas que fazem esse horário, por exemplo, das 8 às 18, 1 hora e 15 de intervalo, 1 hora e 12, na verdade, que aí também fecha as 44 horas e o funcionário não precisa, aí ele consegue folgar ali 2 dias, sábado e domingo. Existe essa modalidade, podemos trabalhar também dessa forma. No entanto, podem existir variações como jornada meio período, lembra que eu falei de 4 horas, trabalhos em turnos, horários flexíveis e trabalho remoto. Então, conforme o primeiro parágrafo do artigo 58 da CLT, as variações do horário no registro do ponto não excedem a 5 minutos, não serão computadas e nem mesmo descontadas. Então, se o seu horário de trabalho começa às 8 horas da manhã e você entrou 7h55, esses 5 minutos antes não vai gerar hora extra, tá, pessoal? E nem se a gente sair também depois, 5 minutos depois do horário. 5 minutos antes do horário nosso de entrada, 5 minutos depois, não gera hora extra. Entenderam? Vocês estão entendendo, pessoal? Ótimo. Então, agora vamos falar um pouquinho do que são as horas extras. Elas se referem ao tempo de trabalho que excede a jornada regular. Muitos países... O que é a jornada regular que a gente falou? Aquele horário que nós já temos pré-estabelecido lá para trabalhar, aquela carga horária mínima por dia.
Se a gente está estabelecido que vai trabalhar 8 horas e a gente passa, vamos dizer, meia hora, 1 hora a mais, a partir dessa meia hora, 1 hora a mais, nós estamos recebendo, já computa como hora extra. Na verdade, a partir de 6 minutos, né? 5 minutos depois não gera nada, mas a partir do 6º minuto já é computado como hora extra. Muitos países têm regras específicas sobre pagamento adicional ou compensação por horas trabalhadas. Então, assim, além do pagamento de hora extra, também tem essa modalidade de compensação de horas. Você pode, em vez de receber a mais, depois você tira essas horas em folga. A jornada de um colaborador pode ser acrescida de até 2 horas mediante acordo individual ou convenção coletiva. Lembra que eu falei para vocês lá que o trabalhador ele pode fazer até 2 horas extras por dia, mas isso deve estar acordado entre as partes, tá? Entretanto, essas horas excedentes devem ser remuneradas com pelo menos 50% do valor superior à hora normal. Então, por exemplo, se você recebe 20 reais por hora trabalhada, a sua hora extra, ela tem que ser 50% a mais desse valor que você recebe por hora. Entendeu? A hora extra, ela tem esse adicional mínimo de 50% do valor da sua hora convencional. Ou, em outros casos, as horas também podem ser acrescentadas de um sistema de banco de horas para futura compensação. Ali a gente já tinha explicado da compensação. Eu gero um número de horas extras, aí depois eu tenho algum dia que eu preciso... Se a empresa tem essa modalidade, né, de compensação de horas, depende muito do acordo que vocês têm ali no contrato de trabalho de vocês, se é hora extra, se é compensação. Nessa modalidade de compensação, você trabalhou alguns dias a mais, juntou lá, por exemplo, 4 horas de horas no banco de horas. Então, você, de repente, consegue tirar ali um meio período de folga, conversando ali com o responsável da sua área. Mas isso tudo tem que ser tratado lá dentro da empresa, porque cada empresa tem uma política diferente em relação a isso. Algumas pagam hora extra, outras fazem essa compensação em banco de horas. Normalmente, o banco de horas não é assim, pessoal. Eu tenho 4 horas para tirar, hoje está frio, simplesmente não vou de manhã. Não funciona assim. Isso deve ser acordado ali com o seu supervisor imediato. Isso precisa ser programado, porque... Por exemplo, eu sou professora de vocês, se eu tenho 4 horas para tirar, se eu não estou aqui, o que vai acontecer? Vocês não vão ter a aula. Então, quando nós trabalhamos com esse sistema de compensação, isso precisa ser organizado, tá? Não é tirar a hora que vocês quiserem, a hora que der na cabeça, tá chovendo, tá frio, não vou ir, vou tirar minhas horas. Isso tem que ser acordado antes com o seu supervisor imediato, normalmente funciona assim nas empresas, tá? Intervalos e pausas. A legislação em muitos lugares exige intervalos regulares durante a jornada de trabalho, geralmente para descanso e alimentação. A gente já tinha falado ali um pouquinho sobre intervalos, né? Isso ajuda a garantir a segurança, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Imagina só você chegar ali na empresa 8 horas da manhã e até 5 horas da tarde sem almoçar, sem nada. Seria até desumano, não é verdade? Então, por isso também que são criados os intervalos, porque faz parte do descanso, faz parte até da própria segurança, bem-estar do trabalhador. Essa pausa está prevista no artigo 71 da CLT. De acordo com este artigo, em qualquer jornada de trabalho com duração maior de que 6 horas, é necessário uma pausa para repouso de no mínimo 1 hora. Então, quem trabalha mais de 6 horas por dia, no mínimo precisa de um intervalo de 1 hora. Agora, quando a jornada de trabalho durar menos de 6 horas ou mais de 4 horas, o intervalo obrigatório passará a ser de 15 minutos. Lembra que eu falei para vocês lá sobre o intervalo de 15 minutos também de quem trabalha 6 ou 4 horas? Tudo isso está estabelecido na nossa CLT. Vocês conseguiram pegar? Entenderam? Vocês estão anotando um pouquinho disso, pessoal? Que isso é interessante ter anotado. Para depois futuramente vir nossas provas, para poder estudar. Oi? Pior, dá para anotar agora? Então, se vocês quiserem, vou fazer para vocês falar de novo. Quem trabalha
Mais de 6 horas, precisa de um intervalo mínimo de 1 hora. É a professora Maria? Do Colégio Vera? A Heloísa Maria, né? Eles estão conseguindo pegar, professora, o conteúdo? Esses slides, porque nós estamos vivendo, não dá para enxergar. Eles estão prestando atenção, fazendo algumas anotações, não dá para enxergar. Se tiver disponível os slides... Não, prof, no Colégio Antônio os slides já estão disponíveis, no Colégio Vera, até ontem ainda não estava lançada a disciplina, mas todos os nossos slides eu vou disponibilizar lá. E para as próximas aulas, eu vou organizar isso para não colocar muito texto nos slides e colocar uma letra maior. Porque é sempre importante eles copiarem alguma coisa. Se conseguisse fazer um pouco maior, porque... Sim, aham. É porque agora também os primeiros dias de aula, a gente está adaptando, ver como é que vai funcionar certo para eles, tá? Ok, muito obrigada. Nada. Então, vocês anotaram ali que quem trabalha mais de 6 horas por dia precisa de, no mínimo, 1 hora de intervalo. Quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas, o intervalo obrigatório é de 15 minutos. Pessoal, professor Robertson, pessoal do Colégio Antônio está conseguindo pegar o conteúdo? Travou lá para ele de novo. Deixa eu avisar ele. É até 9h10, né? Isso. Acho que 9h05 você tem que liberar. Já estou terminando, eu só tenho umas questõezinhas rápidas. Deixa eu avisar ele. Colégio Antônio voltou? Não. Só um pouquinho que deu uma travada ali no Colégio Antônio. A gente está quase terminando já o conteúdo. Eu montei umas questõezinhas para a gente responder no finalzinho da aula, mas se não der tempo a gente responde no início da aula da semana que vem, tá? Vamos só esperar uns 2 minutinhos ali, ver se volta do Colégio Antônio, senão eu termino com vocês o conteúdo. Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, porque eu acho que caiu ali com o pessoal do Colégio Antônio, aí depois esse material vai estar lá disponível lá no Classroom para todos, e também eu tenho uns exercícios de fixação que eu fiz, que eu gostaria de aplicar com todos no final da aula, mas se eles não estiverem presentes e não der tempo, a gente, no início da semana que vem, na nossa próxima aula, a gente retoma nos exercícios, pode ser? São umas questões bem legais que eu fiz para a gente fixar bem tudo isso que eu passei para vocês, porque eu sei que é muita coisa. Mas aí com aquelas perguntas fica mais fácil de vocês assimilarem. Agora vamos falar um pouquinho de trabalho noturno. Em setores como saúde, transporte, manufatura, os trabalhos podem ser necessários 24 horas por dia. Vocês já viram os hospitais trabalham 24 horas por dia, então precisa ter gente trabalhando manhã, tarde e noite. Madrugada não pode parar, né? Não existe hora para ficar doente. Nesses casos, o trabalho em turnos e noturno é comum, mas a legislação muitas vezes exige compensações adicionais. Então, no trabalho noturno, normalmente existe a gratificação. É uma gratificação a mais, é um valor que você recebe a mais em cima do seu salário por estar trabalhando no período noturno. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Sim? Então, aqui, como que funciona? As horas noturnas são aquelas compreendidas para o trabalho urbano entre 22 horas e 5 horas da manhã. Então, a partir das 10 horas da noite até 5 horas da manhã, quem trabalha na cidade, em perímetro urbano, nesse horário é computado como horário noturno, que você recebe aquele percentual a mais no seu salário.
Para os trabalhadores da lavoura, pessoal que trabalha no campo, das 9 horas da manhã, das 9 horas da noite até 5 horas da manhã, já é considerado trabalho noturno. Então, 1 hora antes que é o horário da cidade para quem trabalha na lavoura, e das 8 horas da noite até as 4 horas para os trabalhadores da atividade pecuária, que é o pessoal que cuida ali de boi, né? Cuida de animais. A partir das 8 horas da noite até as 4 da manhã já é considerado como trabalho noturno. Então, nesses horários também recebe ali o adicional por hora noturna. Jornadas flexíveis. Algumas organizações adotam jornadas de trabalho flexível que permite aos funcionários ajustar seus horários para atender às necessidades pessoais, desde que cumpram toda a carga horária de trabalho. Aí já fala, algumas organizações, você sabe, organizações é o mesmo que empresa. Então, algumas empresas, elas permitem isso. Hoje eu tenho talvez um compromisso na escola do meu filho de manhã, uma reunião. Eu entro às 8, mas nesse dia eu preciso entrar às 10 horas e depois compensar essas horas. Se a empresa adotar esse estilo de jornada de trabalho flexível, ok. Isso aí precisa a empresa precisa. Deixa eu ver aqui. O pessoal do Colégio Antônio está mandando mensagem aqui. Acho que eles não vão conseguir voltar mesmo para a nossa aula que já está terminando. Então, voltando aqui na jornada flexível. Então, a empresa precisa permitir que isso seja realizado, tá? Se a empresa permite esse horário flexível, ok. Isso é só uma questão de ajustar ali com o nosso supervisor imediato. Teletrabalho e trabalho remoto. Com o avanço da tecnologia, muitos trabalhadores têm a opção de realizar suas tarefas em casa ou em lugar remoto. Um exemplo de trabalho remoto é o nosso hoje, a nossa aula, certo? Eu estou aqui em Curitiba. Qual que é a cidade de vocês? Mandaguari. Mandaguari. Então, eu estou aqui em Curitiba, vocês em Mandaguari. E nós estamos realizando a nossa aula de forma remota. Eu não preciso estar presencialmente na sala de aula. Nós temos a professora Heloísa, que é a nossa mediadora, que está nos ajudando hoje. E eu aqui de Curitiba dando conteúdo para vocês. Agora vamos responder lá o caso da Joana, quem se lembra? Todos os dias a Joana trabalha uma quantidade de horas bem maior do que a que foi combinado na sua contratação. Voltou ali o pessoal do Colégio Antônio? Pessoal do Colégio Antônio, vou explicar rapidinho para vocês aqui a questão de jornada noturna. Prestem atenção rapidinho, porque já está acabando o nosso tempo e eu já expliquei lá para o pessoal do Colégio Vera, então vou passar para vocês rapidinho. O que é o horário noturno? Muitos setores da saúde, manufatura, vários setores de trabalho precisam funcionar 24 horas por dia. Mas nesse caso, o trabalho em turnos, o noturno ele é comum, mas quando você trabalha em trabalho noturno, você recebe um adicional a mais no seu salário. Aí aqui eu trouxe explicando como que funciona essas horas, a partir de que horário é considerado o trabalho noturno. Para os trabalhadores da cidade, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã é considerado trabalho noturno. Quem trabalha na lavoura, das 9 horas da manhã até das 9 horas da noite até 5 horas da manhã, trabalho noturno. E na pecuária, criação de gado, exemplo, né? Das 8 horas da noite até 4 horas da manhã se enquadra como trabalho noturno, tá bom? E falamos um pouquinho da jornada flexível, que é quando quando algumas empresas adotam essa jornada flexível, que significa que permite aos funcionários ajustar seus horários para atender às suas necessidades pessoais, desde que cumpram suas horas de trabalho estabelecidas. Então, assim, se a empresa tiver essa política de jornada de trabalho flexível, por exemplo, eu tenho um compromisso hoje de manhã, preciso chegar 1 hora mais tarde no trabalho, e aí saio 1 hora mais tarde para compensar. Se a empresa me permitir, tiver essa flexibilidade, eu posso combinar isso com o meu supervisor,
me organizar para poder trabalhar hoje, fazer uma jornada mais flexível. Mas isso depende da política da empresa que você trabalha, tá? Não é você que decide. Hoje eu quero entrar mais cedo, sair mais tarde. Tudo depende da política da empresa que vocês trabalham. E ali o avanço da tecnologia falando sobre o trabalho remoto, que eu dei o exemplo hoje da nossa própria aula. Que vocês, o pessoal do Colégio Antônio está em reserva, certo? Então, vocês estão na cidade de vocês reserva, a professora está aqui em Curitiba. Através da nossa tecnologia, a professora consegue dar aula para vocês aí. Temos a ajuda do nosso professor Robertson, no Colégio Antônio, a professora Heloísa no Colégio Vera, que está dando esse apoio, nos ajudando. E a gente consegue trabalhar a nossa aula. Conseguimos hoje. Terminamos todo o nosso conteúdo que eu tinha programado. Entramos um pouco mais tarde, mas conseguimos terminar. Queria agradecer vocês por ter ficado aí. Eu sei que às vezes é muita coisa que a professora fala. Obrigada aos 2 professores que me ajudaram aí com os alunos, professora Heloísa, professor Robertson, muito obrigado. E assim, ficou umas questões que eu quero responder com vocês na próxima aula aí sobre esse conteúdo de hoje, tá? Ok, pessoal? Já está na hora de encerrar aqui, o técnico falou para mim. É para encerrar? Pessoal, então assim, a nossa aula de hoje agora eu vou encerrar, tá? Semana que vem, na terça-feira, nós vamos trabalhar então algumas questões para fixar esse conteúdo. Para o Colégio Antônio, esses slides já estão lá no Classroom. Para o Colégio Vera, se a aula já estiver lá para mim, eu já vou lançar para vocês. E nós nos encontramos na terça-feira. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até a terça-feira que vem, tá? Tchau, pessoal. Um abraço para todo mundo, tá? Tchau.